Fala rapaziada, bom, vou pedir de novo pra vocês não ligar pra minha cara de sono, tá? Eu acabei de acordar de novo, já estou gravando esse vídeo cedinho da manhã. Mas rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai estar falando sobre um modelo econômico que é sem alma, que é o capitalismo, que a igreja, o ultracapitalismo a igreja condena também. Não foi excomungado como foi o comunismo, mas a igreja condena também, tá? Vamos começar aqui a explicar que eu não sou a favor de nenhum lado. Comunismo e capitalismo, não sou, tá? Só que eu vou fazer um vídeo depois falando do comunismo, que é uma coisa que é um abomino mais ainda. Se eu sou contra o capitalismo, eu sou mais ainda contra o comunismo. Então, não se preocupem. Então, só que hoje a gente vai falar sobre o capitalismo. Antes de tudo, vamos deixar bem claro aqui que a Igreja Católica não é contra a propriedade privada, tá? A Igreja Católica não é contra a propriedade privada. O Papa Leão já disse uma vez que acha que a propriedade privada é o direito de uma pessoa, tá? É o direito do ser humano. Só que o problema aqui não é ser contra os bens. O problema é quando você começa a idolatrar os bens, que é o que acontece em grande maioria no capitalismo selvagem que muitas vezes é aplicado. As pessoas começam a idolatrar seus bens, suas casas, seu dinheiro, entende? Às vezes muito mais acima do que elas gostam. Eu conheço muita gente que prefere, que sabe, é mais apaixonada pela sua casa, pelos seus móveis, do que pela sua própria família. E, cara, vocês podem achar que isso é utopia total, mas não. Isso acontece, tá? Isso acontece. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, a gente vê claramente que fala que você não pode servir o dinheiro e servir a Deus. Você tem que escolher um Deus para você. Ou é o Deus chamado dinheiro, ou é o Deus que é o verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que as pessoas começam a servir o dinheiro, a moeda, elas não podem servir mais a Jesus. Então, cara, vamos ter cuidado com como a gente vê o dinheiro, tá? Se a gente vê o dinheiro só com uma, uma forma de prover para sua família, ou se a gente vê o dinheiro como vaidade ou como até idolatria, como nosso foco principal da vida, que é ganhar dinheiro. Então vamos ter cuidado sobre essa questão, como a gente coloca o dinheiro na nossa vida. Vamos também aqui falar que o capitalismo, em seu modelo econômico, visa muito o lucro. Só que visa muito o lucro em cima das pessoas. É em cima do ser humano, não é em cima... Cara, vamos ter uma ideia aqui sobre qual a visão da igreja sobre o comunismo e sobre o capitalismo. Não é sobre como cada modelo funciona economicamente. A igreja não quer defender dinheiro. A igreja não quer defender economia. A igreja defende a moral do ser humano, que é o principal, que é a moral e a dignidade do ser humano em cada modelo econômico. E no capitalismo, assim como no comunismo também não, no capitalismo, a gente vê que não tem moral. O ser humano, pelo menos no capitalismo selvagem, quando é muito liberal, a gente vê que o lucro é só em cima das pessoas e é uma tentando lucrar em cima da outra. E uma economia onde escraviza as pessoas não pode ser considerada uma economia cristã. Nunca. Nunca vai ser considerada uma economia cristã. Numa carta que a igreja fez, que é compêndio de causa social, alguma coisa assim, que a igreja falou, né, sobre como deve ser a dignidade do ser humano e tudo, falou. É no parágrafo 340, eu acho, que fala que o lucro não fala que o lucro não deve ser nas pessoas, tudo bem, as pessoas darem lucro. O problema é quando é acima da dignidade dessas pessoas, o lucro é na dignidade das pessoas. Isso já é muito errado, isso não é certo. Então é uma forma ali de exploração. Isso não, a igreja não apoia, tá? São João Paulo II vez disse que o trabalho é para o homem, não o homem para o trabalho. Então, a gente não deve servir o trabalho que deve servir a gente, entende? A gente que tem que... a gente tem que estar em primeiro lugar, depois o lucro. Porque, porra, todo mundo é ser humano e todo ser humano merece uma dignidade justa, não merece ser escravizado pela própria fonte de renda. E é o que a gente vê hoje, é uma corrida de ratos, literalmente. Não literalmente, mas é uma corrida de ratos. Porque eu já vi um filósofo, um grande filósofo, eu não lembro o nome dele, que ele escreveu um
uma cápsula, era um livro, que contava a história que um homem um dia acordou com uma barata. Ele acordou e viu que era uma barata. E a primeira preocupação dele foi porque ele ia perder o emprego. E era uma coisa tão absurda. O cara acordou uma barata. Uma preocupação absurda. Mas a preocupação dele primeiro foi porque ele ia perder o emprego dele. E aí, será que hoje em dia a gente se preocupa com a nossa família, com a educação dos seus filhos? Não tenho filhos, mas com a preocupação dos seus filhos? Ou no modelo econômico que a gente vive hoje, a única coisa que importa é nosso emprego, não pode perder emprego. Conheço muitas pessoas que trabalham em fábrica, onde a fábrica conversa com os hospitais para os hospitais não darem atestados para costureiros. Mesmo doente, eu vejo muitos costureiros indo para a fábrica, porque não tem essa de atestado ou de estar doente. Isso é coisa que eu não consigo entender muito e nunca vou entender. Espero que nunca entenda, porque eu não quero compactuar com uma coisa dessa. E é o seguinte, como eu já tinha falado, a igreja não é contra o lucro, é contra o lucro em cima da dignidade das pessoas. Que isso é uma coisa errada, isso era uma coisa para ser óbvio, mas né. Então, é como o Papa Leão disse, isso agora há pouco, ele tem muitas coisas a conversar com os Estados Unidos. Então, bora ver aí, né, como vai dar. Mas é o seguinte, rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal. E hoje eu tô com a voz meio estranha, com a cara toda inchada, porque eu tô com sono. Acordei agora, praticamente acordei agora. Eu acordei, levantei e já fui gravar. Não fiz nada, porque eu sabia que eu tinha que gravar logo e eu não tenho muito tempo pra gravar de manhã. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, apoie o próximo vídeo, vai ser tacando pau no comunismo.